Bom dia, Amanda, Ana Clara, bom dia, Camila, bom dia. Bonita foto, Camila. Muito bom dia, Aninha. Segundo aí. Tá, só botar entrando aí. É uma autochamada? Bom dia, bom dia. Bom dia, Yuri. Bom dia, Nádia. Bom dia, Sara, Camille, Elô, Elora, Ana Júlia. Bom dia a todos. Luiz, bom dia. Ana, bom dia. Nicole, bom dia. Bom dia, Xande. Tudo jóia? Vamos lá. O pessoal vai chegando. Vamos nos preparando já. Cíntia. Mas... Agora sai na vida. Ok. Meus queridos, dos que estavam presentes na nossa última aula, me refresca um pouquinho a memória. Nós começamos a ver os prismas, mas será que finalizamos os slides? Eu vou passar para vocês aqui. Compartilhar. Ok. Se possível, abra o áudio para mim, só para eu poder, porque como eu não estou enxergando mais lá vocês, só para poder conferir comigo. A gente começou os prismas, definimos prismas, vimos que o prisma era formado por dois polígonos idênticos,
que representavam suas bases, e ele era cercado por retângulos. Eu até coloquei paralelogramos, porque se o prisma for oblíquo, é um paralelogramo. Mas se o prisma for um prisma reto, ele é cercado por retângulos. E como na nossa quase totalidade vamos mexer com prismas retos, então ele é cercado por retângulos. A quantidade de retângulos que existem em volta do prisma depende de quantos lados tem na base. Então, se a base for um heptágono, você tem 7 retângulos em volta. Se a base for um hexágono, você vai ter 6 retângulos em volta. Se a base for um pentágono, você tem 5 retângulos em volta. Então, depende de quantos polígonos tem na base. É exatamente a informação que eu coloquei aqui. Inclusive, eu coloquei esses slides lá na tarefa de casa. Bom, depois a gente viu os elementos do prisma, como é que eles se chamam, base, depois temos faces laterais, depois arestas da base. Tem um chat aqui, será que... Ah, não, só a chamada mesmo. Aresta da base, deixa eu ver o que mais. Depois, aresta lateral, que aí eu citei que aresta lateral, quando o prisma é reto, ele também é chamado de altura do prisma. A altura é a distância entre as duas bases. Ok? E tipo de prisma, aí vimos que existem os prismas retos e existem os prismas oblíquos. Nós vamos trabalhar essencialmente com os prismas retos. Os prismas oblíquos, eles existem mais na questão teórica. Então, como a geometria plana trabalha com, geometria espacial, trabalha com situações bem cotidianas, reais, então a gente não encontra no nosso dia a dia recipientes de forma oblíqua. É muito raro. Até porque se alguém construir algo com a forma oblíqua, é só para estética mesmo, porque funcionalidade zero. Cabe menos coisa, é difícil acomodar coisas dentro de um negócio desse, então é mais para estética. E nós vimos os prismas regulares. Quando aparecer a palavra regular no prisma, é porque o polígono que está na base tem todos os lados iguais. Aí, se for um triângulo, é um triângulo equilátero. Se for um quadrilátero, esse cara é um quadrado. Pentágono regular, 5 lados iguais. Hexágono regular, 6 lados iguais. Assim por diante. Qualquer prisma regular, ele tem todas as arestas da base iguais. São polígonos regulares. Aí nós chegamos a ver áreas. Alguém fala comigo, por favor. Se na nossa aula A gente passada a viu gente a área da base. vimos as áreas? Algumas sim, até a área da base foi. Beleza. Nós chegamos a ver volume? Não, acho que foi até a área mesmo. Tá, então deixa eu retomar daqui. Bom, o que nós vamos fazer é o seguinte, gente, geometria espacial trabalha com sólidos. Sólidos são recipientes onde você pode armazenar alguma coisa, ok? Você tem recipientes no formato de cilindros, você tem recipientes no formato de esfera ou metade de uma esfera, você tem recipiente no formato de um cone, por exemplo, uma casquinha de sorvete, certo? Você tem recipiente no formato de um paralelepípedo, que é o mais comum, tipo um aquário, uma caixa de sapato, uma caixa de bombom, não importa. Então, os sólidos geométricos espaciais são todos em forma de recipientes. Então, por exemplo, aqui são 4 caixinhas que vieram abertas, planificadas. Mas se você reconstruir, montar essas caixinhas, vão formar 4 recipientes com formatos diferentes uns dos outros. Então, geometria espacial trabalha com
recipientes, formas geométricas espaciais. Opa, deixa eu voltar aqui. Ok? E aí, quando a gente tiver que construir esses recipientes, construir é calcular área. Então, se uma questão vier assim, constrói-se um sólido na forma de um prisma, tal, tal, tal. Deseja-se construir, construção é área. Depois que ele está construído, aí chega a hora de preencher com alguma coisa esse recipiente. Preenchimento é volume. Ok? Então, quando a gente fala em área, são 3 tipos de área. Vou começar com a área da base. Nós vimos que todo polígono, todo prisma, ele é formado por 2 bases iguais. Só que na hora de calcular a área da base, a gente vai calcular a área de apenas uma dessas figuras. Existem 2 bases? Existem. Só que cálculo da área da base é a área de uma dessas figuras apenas. E nós vimos que a lateral do nosso prisma é envolvida por retângulos. Calcular a área lateral é somar as áreas de todos esses retângulos. Se esses retângulos forem iguais, você calcula a área de um deles e soma todos eles, multiplica pela quantidade. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Opa. Aqui, por exemplo. Então, a área da base, você vai calcular a área do polígono que está na base. Agora, as laterais são retângulos. Se os retângulos forem iguais, calcula a área de um deles, base vezes altura, e multiplique pela quantidade de retângulos. Se os retângulos forem diferentes, você vai calcular a área de 1 por 1 dos retângulos e depois somar todos eles. Então, calcular áreas é calcular as áreas de todas as partes que formam um sólido. Você tem a base e tem a lateral. E depois a gente tem a área total, que é juntar todas essas áreas. E cuidado que na área total, você vai juntar a lateral e vai juntar as 2 bases. Lembra que você calculou a área de uma delas apenas, ok? Uma delas. Só que na hora de calcular a área total, você vai ter que juntar todas as partes. E você tem 2 dessas áreas, 2 bases. Ok? Então, essas são as áreas que nós vamos trabalhar. Então, construção envolve cálculo de áreas. Só um instantinho para eu responder. Ah, tá. Beleza. Bom, e aí, antes de eu falar de volume, nós vamos para um exemplo de áreas aqui. Então, deixa eu colocar um pequeno exemplo para a gente ver como é que vai funcionar essa questão das áreas. Este exemplo aqui. Nós não chegamos a fazer nenhum exemplo em sala, não? Não. Então, agora chegou a hora. Vamos começar com o primeiro exemplo. Separa aí o seu caderninho e tudo. Inclusive, daqui a pouco vamos usar a nossa apostila. Bom, tem alguns exemplos nesse slide, acho que são 5 ou 6. Eu vou começar pelo 2, porque ele trabalha com a ideia de áreas. Então, meu exemplo número 2, ele fala sobre área e diz assim: calcule a área total, ou seja, todas as partes, de um prisma hexagonal regular. Calcular a área total de um prisma hexagonal regular. E as informações que foram dadas é que a aresta da base mede 10
e a aresta lateral mede 20. É importante, mas não quer dizer que seja obrigatório, é importante você representar a sua figura. Não precisa você saber desenhar de forma maravilhosa. A ideia não é essa, mas o importante é você saber representar essa figura. Então, primeiro, prisma hexagonal regular significa que a base do seu prisma é um hexágono. Então, o nome de um prisma é definido pelo formato da base. Prisma hexagonal. A base é um hexágono. E esse hexágono, ele é regular, ou seja, ele tem todos os lados iguais. Então, a gente começa rabiscando aqui o que seria a base do nosso prisma. Então, você vai desenhar um hexágono, do jeito que você achar melhor. Então, está aqui o nosso hexágono. Beleza. Desenhou a base. A partir dessa base, você vai subir as suas arestas laterais. Então, suba arestas laterais. Então, o desenho não precisa ficar maravilhoso. É só para representação. Aqui. Aqui. E aí, quando você subir as arestas laterais, na parte de cima vai aparecer uma figura exatamente igual a que tem lá embaixo. Até porque você tem duas bases idênticas. Então tá ali, ó. Tá aqui minha caixinha em formato de prisma hexagonal. E o texto disse pra gente que ele deu as medidas. Deixa eu pegar um laranjinho. Ele disse que a aresta da base mede 10. Como ele é um prisma regular, então todas as arestas da base têm que medir 10. 10. E também disse que a aresta lateral, e falei com vocês que a aresta lateral representa também a altura do prisma, quando o prisma é reto. E é o prisma que nós vamos trabalhar mesmo. Então, a aresta lateral vale 20, que seria a sua altura. Essas são as medidas, e aí agora a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. Eu preciso calcular todas as áreas. E aí, vamos começar com a nossa área da base. Área da base. Bom, meus queridos, e aqui agora já faço um pequeno, grande alerta para vocês. Nós vamos trabalhar quase que 100% das vezes com 3 figurinhas básicas, que são retângulo. Retângulo é uma figura que vai aparecer quase sempre em toda a geometria espacial. Retângulo. Área de retângulo, base vezes altura. Outra figura que nós vamos trabalhar bastante é o nosso triângulo equilátero. Não é um triângulo qualquer. É um triângulo com os 3 lados iguais. Triângulo equilátero, a área dele é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E outra figura que nós vamos trabalhar bastante é essa do hexágono regular. Todo hexágono regular, ele se divide em 6 triângulos equiláteros. Então, a área de um hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, que você tem 6 triângulos equiláteros dentro dele. Então, essas são as 3 áreas que a gente mais vai utilizar. Eu vou até acrescentar uma quarta aqui, que é uma variação do retângulo. Aí, se você tiver um quadrado, continua sendo base vezes altura, só que agora com as medidas todas iguais. Então, a área é L ao quadrado. Mas, na grande maioria das vezes, essas 3 figuras. Beleza? Então, aqui para a gente, a área da base é em formato de hexágono regular. E todo hexágono regular,
a formulazinha dele é 6 vezes a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado desse hexágono é 10, então vai ficar 6 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos simplificar isso daí. Vamos mudar a cor aqui um pouquinho. Vamos usar um amarelinho. 10 ao quadrado, isso aqui é 100. Então, se eu dividir 100 por 4, isso vai me sobrar 25. Então, sobra para a gente, como área da base, 6 vezes 25 vezes raiz de 3. 6 com 25 eu consigo multiplicar. Vai dar 150. Raiz de 3 não tem outra raiz para multiplicar. Paciência, fica aí. 150 raiz de 3 centímetros, que é a unidade que foi dada, e como é a área, centímetro quadrado. Então está aqui uma das nossas figuras mais tradicionais, que é hexágono regular. Beleza? Então, começamos calculando a área da base. Normalmente é por aqui que a gente começa. Agora nós vamos levantar as paredes laterais do nosso prisma. Então, agora chegou a hora da área lateral. Toda vez que o prisma for regular, todos os retângulos laterais são idênticos. E a área de cada retângulozinho desse, a área de retângulo é base vezes altura. Base 10, altura 20. Então, a área lateral vai ser a área de cada retângulo, 10 vezes 20, base vezes altura, vezes a quantidade de retângulos que você tem. A gente tem 6 retângulos nas laterais, então 6 vezes a área de um retângulo. Eu tenho aqui 200 e 200 vezes 6, 1.200. Então está aqui a nossa área lateral, centímetros quadrados. Beleza. Começa pela base, depois levanta as paredes laterais. Se forem todas iguais, calcule um retângulo, multiplica pela quantidade. Se fossem retângulos diferentes, a gente teria que calcular um por um dos nossos retângulos. E por fim, chegou a hora de fechar esse sólido. E aí sim você vai ter a área total. E a área total é formada pela lateral, mais agora você tem duas bases. Você calculou de baixo, só que agora precisa fechar a tampa do prisma. Só que a tampa e a base são iguais. Então, por isso, duas vezes a mesma área. Então, agora é só somar. Então, vai ficar área lateral 1.200 mais... Se eu pegar essa areazinha e multiplicar por 2, como eu preciso, eu vou ficar com 300 raiz de 3. Pronto. A área total é só, na verdade, uma resposta final. 1.200 mais 300 raiz de 3 centímetros quadrados. Então tá aí. Calcular a área é construir um sólido, construir um prisma. Começa pela base, sobe as laterais e depois fecha a parte de cima. Calcular as áreas de todas as partes do seu sólido. Tudo bem? Bom, deixa eu então... Deixa eu ver como é que eu descartar. Ok. Vamos voltar para os volumes agora. Grande Emanuel. Rapaz, com quem que eu não falei no início? Deixa eu ver. Cadê a animação, Xande? Oi? Cadê a animação? Tá tão tristinho de manhã. Rapaz, eu ontem, na verdade, né, que eu tô tristinho ontem, eu passei o dia inteiro com a garganta ruim, ainda tô com a garganta ruim também. Por isso que eu tô até tentando falar mais baixinho.
Tá E a gente enchendo. tá quebrando. Mas coisa que eu perdi essa aula hoje. Porque eu tô me acostumando ainda com essa aula às 8h05. 8h05. Era melhor 7, né? Eu acordei 8h06, pra você ter uma ideia. Eu falei com a Olivier, tá aí, bom dia. Julinha Favalessa, tá aí também, bom dia. Maria Clara, não falei. Danilo também não. Acho que Cheguei agora, tinha falado com o Matheus. Maria Clara tá dormindo. Mais. Não, pior que eu nem tava dormindo. Daniel, Monique, Murilo. Vem cá, esse Murilo aqui é meu porcão favorito. Só que ele não fala merda nenhuma. Murilo. Aparece aí, Murilo. É o Fiorotti? Aham. Aí, ó. Murilo? Só que ele não Poxa, Murilo. responde. Murilo, você me abandonou por muito tempo, em cabeça. De vez em quando ele aparece com uma assombração nas aulas. De vez em quando não. Essa foi a primeira vez que eu vi Murilo. Mas beleza. Acho que eu falei com o restante da galera. Matheus, Daniel, Monique, Amanda tinha falado, se não me engano. Acho que é isso. Emanuel, você assiste a aula 2 vezes, né? Tem Emanuel 1 e Emanuel 2, né? É por causa que eu vejo no computador. É isso aí. Bom, então continuemos. Agora então vamos à parte dos volumes. Aí sim a gente praticamente encerra a parte teórica e aí vamos praticar muito exercício, que é o prisma das figuras que mais aparece para vocês em qualquer que seja teste, vestibular, concurso. É uma das principais figuras que a gente tem. Os prismas e os triângulos e os cilindros. Bom, vamos lá então. Próximo item. Vamos falar de volumes. Para vocês, tem alguma coisa, umas janelinhas em cima dos slides? Para mim tem um monte de janela aqui. Vocês enxergam o slide? Pra mim tem limpo? não. Tá limpo o slide. Aparece a janelinha do Zoom, aparece as carinhas de vocês do lado. Ou seja, está muito poluído meu slide. Mas se para vocês está ótimo, beleza. Vamos lá. Meus queridos, então, vimos que a área é construir o sólido. Então, uma vez que ele está construído, agora chegou a hora de preencher isso daí. E nós vamos ver que a gente pode preencher com qualquer coisa. Podem ser gases, ocupam todo o espaço. Pode ser líquido. Líquido também ocupa todos os espaços do sólido, todos os cantinhos. Grãos, a mesma coisa. Vou botar um recipiente, vou encher de farinha, por exemplo. Você consegue preencher todos os cantinhos, vai moldando o ambiente. Agora, quando você preenche um recipiente com sólido, objeto sólido, você nem sempre consegue preencher todo o espaço interno. Você pega uma caixinha qualquer e enche ela de pedra ou de bolinha de gude. Vai ficar espaço entre uma pedrinha e outra, uma bolinha e outra. Então, quando você preenche com sólidos, nem sempre você consegue preencher todo o ambiente interno, ok? Então, mas você pode preencher com o que você quiser e nós vamos ver como é que a gente faz. Quando a gente preenche com algo que ocupa toda a parte interna e quando a gente preenche com algo que não ocupa toda a região interna. Mas nós vamos ver isso daí. Mas a princípio vamos ver como se calcula volume e para isso a gente precisa entender o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri diz o seguinte, esse é um enunciado, e eu te explico daqui a pouquinho. Diz assim, 2 sólidos que possuem a mesma altura, eles vão ter volumes iguais se as secções são cortes, se as secções planas de iguais alturas, faltou um S, possuírem a mesma área. Parece um enunciado complexo, difícil de entender, mas é extremamente simples. Eu vou te dar um exemplo muito prático aqui.
Eu vou até te dar a ilustração, mas vou te dar um exemplo. Vou até fechar aqui e mostrar a câmera. Deixa eu pedir a minha filha aqui, por favor. Filhota, me empresta aquele bolinho de cartas que vocês ficam brincando, por favor. Vocês conseguem me ver agora aqui? Conseguem? Beleza. Deixa eu ilustrar para vocês o que é esse princípio de Cavalieri e como é que ele funciona. Bom, isso aqui é um bolinho de cartas Uno. Beleza? Um bolinho de cartas. Esse cara aqui, ele tem o formato de um prisma. Ele é o nosso mais famoso prisma, inclusive. Ele é um paralelepípedo. Ok? Só que ele é formado por um bolo de cartas. Se eu pegar uma cartinha apenas, isso aqui não é uma figura espacial. Isso aqui é um retângulo. E retângulo não tem volume. É muito fininho para ter volume. Você mal enxerga aí na câmera. É muito fininho. Por quê? É uma figura plana e não espacial. Então, o que eu consigo fazer com esse retângulo é só calcular a área dele. Só que o princípio de Cavalieri diz o seguinte: se você tiver um sólido que possua uma certa altura, pode ser altura pequena, altura grande, não importa. Se esse sólido ele for fatiado e todas as suas fatias forem idênticas umas às outras, o que acontece é que quando você vai empilhando uma fatia sobre a outra, aí o seu sólido vai sendo construído. Ele vai aumentando de volume a partir do momento que você vai colocando mais fatias. Então, como é que se calcula esse volume? Como todas as áreas são iguais, todas as fatias são iguais, ele então calcula o volume através da área de cada fatia multiplicado pela quantidade de fatias. Por exemplo, se você pega um baralho de 52 cartas, uma carta só não tem volume. Mas quando você pega 2 cartas, já forma um volume, um bolinho de cartas. 10 cartas, já aumenta o volume. 20 cartas, aumenta mais um pouquinho. 50 cartas, mais um pouquinho. Quanto mais cartas você coloca, maior fica a altura e, consequentemente, maior fica o volume. Então, o princípio de Cavalieri diz isso daí. Qualquer sólido que puder ser fatiado e todas as fatias tiverem a mesma área, então o volume é calculado pela área dessa fatia multiplicado pela quantidade de fatias. A área da fatia multiplicado pela quantidade de fatias. Aí eu volto lá para o slide e te mostro isso aqui. Ó. Então, por exemplo, ele pegou um bolinho de moedas. Não importa qual seja o formato que esse bolinho de moedas vai se apresentar. O que importa é que, se ele fatiar isso daí, todas as fatias vão ser exatamente idênticas umas às outras. Então, o princípio de Cavalieri diz isso aí. Eles, sólidos com uma mesma altura, vão ter mesmo volume se as fatias, se as secções, os cortes, ok? Possuírem a mesma área. Então, fatiou todos com a mesma área, o volume é calculado através da área da base. Por quê? Como todas as fatias são iguais, então a área de cada fatia é a mesma área da figura que está na base. E a área da base a gente viu que a gente pode calcular no item anterior. Então é a área da base multiplicado pela quantidade de fatias. E a quantidade de fatias que você tem determina a altura do sólido. Então, todos os prismas, o volume deles vai ser calculado através da área da sua base multiplicado pela sua altura. Todos os prismas. Beleza? A área da base vezes a altura. A área da fatia multiplicado pela quantidade de fatias. Beleza. Bom,
Só que, quando você calcula volume, deixa eu até voltar isso aqui. Por exemplo, se as medidas da sua figura estivessem em centímetros, quando você calcula uma área, se as medidas estiverem em centímetros, a área vai aparecer em centímetro quadrado. E se a altura também estiver em centímetro, quando eu multiplicar centímetro quadrado vezes centímetro, a gente já viu das propriedades de potência, multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, quando a gente calcular volumes, os volumes vão aparecer em unidades elevadas ao cubo. Metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico, ok? Unidades cúbicas. Porém, na maior parte das vezes, a gente vai preencher o nosso sólido com líquidos. E este é um tipo de questão que todos os anos o Enem adora trazer. Conversão de unidades de medida, principalmente unidades de medida de volume, ok? Por quê? Volumes a gente viu ali que eles são calculados em metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, só que líquidos não se medem dessa maneira. Líquidos, eles são medidos ou em ml, se for pequeno, e ml não é milímetro, hein? ml é mililitro, ok? Então, se a quantidade de líquido for pequena, a gente mede em ml. Se a quantidade de líquido for grande, a gente já mede em litros. Exemplo, alguém sabe quanto cabe numa latinha de coca, por exemplo, sem fazer propaganda? Alguém faz ideia? 350 ml. 350 ml, quase isso, 330 ml. Isso aí. Num galão de água. Galão 20 normal, litros? grande. 20 litros. Então, observe que se a quantidade de líquido já começar a ser grande, então a gente sai do ml e vai para litros. Vamos diminuir mais um pouquinho. Energético. Sabe quanto tem? Mais ou menos para 250? latinha de coca. 250. 250. 250, exatamente. Então, observe que preencher recipientes com líquidos, se a quantidade for pequena, nós usamos ml. Se a quantidade for grande, usamos litro, L. Ok? Só que para isso, você precisa converter as unidades. Uma coisa é o que você está calculando. Outra coisa é o como você vai entregar a sua resposta. Então, a primeira conversão é, se você precisa devolver uma resposta para alguém e essa resposta tiver que ser dada em ml, mililitros, então a gente tem que saber que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte, suponha que alguém chegue para você e fala bem assim, ó, bom, eu tenho um aquáriozinho, no formato de um paralelepípedo. Um paralelepípedo é um prisma, uma caixinha de sapato. Eu tenho um aquário e eu quero encher esse aquário com água para poder depositar aqui dentro um peixe. Beleza. Aí o cara vai te dar as medidas do aquário. E aí pergunta assim, beleza, quantos ml de água cabem aqui dentro? Então, se você quer a resposta em ml, então saber que ml é igual a 1 centímetro cúbico significa que, na hora que você for calcular o seu volume, e a gente viu no slide anterior que volume é a área que está na base multiplicado pela altura, então, na hora que você for calcular esses elementos, é obrigatório que eles estejam todos em centímetros. Porque se eles estiverem em centímetros, sua resposta vai aparecer em centímetro cúbico. E a gente sabe que cada centímetro cúbico é exatamente a mesma coisa que ml.
Então, quer a resposta em ml, é necessário que você trabalhe com as medidas em centímetro. Porque aí o que você encontrar aqui em centímetro cúbico, por exemplo, encontrei 200 centímetros cúbicos. Então, significa que aqui dentro cabe 200 ml. Ok? Então, ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. É obrigatório trabalhar com centímetro. Segunda conversão. Suponha que agora o seu recipiente seja um recipiente grande e agora os líquidos são medidos em litros. Então, a conversão é 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Significa que preciso dar a resposta em litros, então o ideal é que as medidas da minha figura estivessem em decímetros. Só que tem um pequeno problema. No nosso dia a dia, a gente não mede nada em decímetro. Inclusive, nenhuma régua nossa tem medidas decímetros. Se você pegar uma reguinha, lá tem milímetros e centímetros. Se você treina, você vai encontrar metro. A que a gente tem para isso, que eu sugiro, é essa outra. Onde 1 metro cúbico cabem dentro dele 1000 litros. Então, normal. Só o meu que tá travando? Não, o meu também. Meu também tá. Ih, a conexão. Putz. Foi triste agora, né, gente? Alguém voltou aí? Acho que ele voltou. O que houve? Daqui voltou. Caiu? Caiu. Então, deixa eu retornar aqui. Eu tenho mais quanto tempo? São 8h45. Eu tenho 5 minutos ainda, né? Acho que é. Então, vamos lá. Então, deixa eu finalizar aqui. Então, quando eu quero a minha resposta em litros... Xande, sumiu seus slides. Sumiu? Perdão, Sumiu. tá? Porque caiu e eu... babou tudo. Tá de volta? Aham. Beleza. Então, tá ali. Se eu quero a resposta em litros, eu preciso, então, calcular as coisas em metros cúbicos. E aí, a partir do momento que eu calculo em metro cúbico, a resposta que eu tiver, eu multiplico por 1000. Então, por exemplo, calculei um volume qualquer e encontrei lá 50 metros cúbicos. Então, 50 metros cúbicos é a mesma coisa que 50.000 litros. Beleza? Então, quer a resposta em ml, calcule as coisas em centímetros cúbicos, que uma coisa é igual a outra. Precisa dar a resposta em litros, calcule as coisas em metros cúbicos. E cada metro cúbico que você encontrar, multiplica por 1000 para trabalhar com litros. Beleza? Vamos ver se dá tempo da gente fazer um probleminha de volume. Opa, acho que esse aqui. Ótimo. Esse aqui dá tempo. Simples. Diz o seguinte: deseja-se cimentar um quintal de formato quadrado. Então, eu tenho um quintalzinho, vou exagerar aqui, formato de um quadrado. Você pode achar que isso aqui parece um paralelogramo, mas é porque eu estou enxergando numa outra perspectiva. Isso aqui é um quadrado, de lado 8 metros. 8 metros. Então, você tem essa região aí no seu quintal, 8 metros. Ok? E o que você vai fazer é o seguinte. Bom, eu quero cimentar isso daí. Menos sujeira, alguma coisa. Então, eu quero cimentar. E eu quero colocar uma camada de 4 centímetros de espessura de cimento. Então, eu quero subir aqui, vou exagerar um pouquinho, óbvio. Então, uma camada de 4 centímetros de espessura de cimento. 4 centímetros. E observe que, se eu estou subindo uma certa altura,
Então, começa a ter volume. Ok? Começa a ter volume. Então, subiu aqui uma camada com 4 centímetros de espessura. Cuidado que nós estamos misturando metro com centímetro. A pergunta é, qual o volume necessário de massa para revestir essa área? Volume. Todo volume é a área da base vezes a altura. A base é um quadrado e a altura 4 centímetros. Só que eu não posso misturar metro com centímetro. E aí, como o texto não definiu qual é a unidade que ele quer, fica a que você se sentir melhor. Por exemplo, não é o ideal, mas eu vou transformar tudo em metros. Olha, tudo em centímetros, perdão. 8 metros são 800 centímetros. Então, meu volume vai ficar área da base. A base é um quadrado, então a área de quadrado é o lado elevado ao quadrado. E a altura, 4 centímetros. Então, está tudo em centímetros. 800 ao quadrado dá 64 com 4 zeros. E a altura, 4. Volume, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 6, 24, 25. Mais 4 zeros. Ou seja, dá 2.560.000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, você teria 2.560.000 ml. Sabe quantos litros tem aqui? Sabe quantos litros é igual a isso daí? Alguém? Alguém? Bom, ml são 1.000 litros. ml. Ok? Dividiu por 1.000, na verdade. Quer voltar para litros, você volta 3 casinhas. 3 casinhas são 3 zerinhos que você perde. Então, seria 2.560 litros. Ok? Mas aqui você pode deixar em qualquer unidade que ele não te pediu uma unidade específica. Podia ter deixado em centímetro cúbico, podia ter deixado em ml, podia ter dado em litros, como você quiser. Área da base vezes altura, quando você preenche uma região, um espaço qualquer. Beleza? Meus queridos, então, Prismas trabalha com esse modelo. Joia? Deixa eu dar um printzinho aqui. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos utilizar o seu livro e tem muitos exercícios muito bacanas na sua apostila sobre prismas, que é uma das nossas principais figuras. Então, na nossa próxima aula, deixa seu livrinho aí a postos, que nós vamos usar bastante seu livro. Beleza? Já deixei lá na tarefa de casa esses slides, caso você queira, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia. Até, tchau. Valeu. Oh.